Olá, amantes da bola, que assim como a Terra é redonda. Eu sou o Danilo Leitor e esse aqui é o episódio 22 de A na Bola. Somos los hinchas más anarquistas, los más borrachos, los más antifascistas. O time de hoje, o terceiro do grupo D da Taça Kleber Cajazeira, é o Cruzeiro de 1966, escolhido pelo professor, mais um, Bruno Parreiras. Mas antes de falar do penúltimo time escolhido para o torneio, eu vou contar uma história que talvez seja a melhor delas. O ano era 1996, 30 anos depois desse time que o Bruno escolheu. E a final da Copa do Brasil era Palmeiras e Cruzeiro. Não era qualquer Palmeiras, era aquele Palmeiras de Rivaldo, Djalminha, Cafu, Luizão, que fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista e teve a melhor campanha da história do torneio. No Mineirão, o jogo foi 1-1, e quando chegou aqui em São Paulo pro jogo de volta, os palmeirenses tinham certeza da vitória. Só que o Cruzeiro não tinha nada a ver com isso, e aproveitando falhas do Tonhão e do Veloso, fez 2-1 em pleno Palestra Itália e ganhou a Copa do Brasil. É aqui que eu volto para um dos primeiros vídeos de apresentação aqui do torneio. Vocês lembram do Vladimir, aquele amigo palmeirense do meu pai que adorava tirar um sarro? Pois é, nessa época, plena era Parmalat, ele estava a toda. Quando o Palmeiras perdeu, então, meu pai lembrou da derrota do Palmeiras de 10 anos antes, em 1986, para a Inter de Limeira, quando ele escreveu uma carta sacaneando o Vladimir, usando todos os nomes dos jogadores da Inter como trocadilho, e resolveu fazer o mesmo. E foi assim que na casa do Vladimir, com seus 3 filhos palmeirenses, um deles com apenas 1 ano de idade, chegou esse texto. Necrológio. Decididamente, eles tinham umas preferências muito estranhas. Não gostavam de algumas coisas de que todos gostam, como, por exemplo, mar, cello, eljan, etc. A comediante preferida deles era aquela do SBT, que tem um bordão mais ou menos assim. Ah, Gotardo. Detestavam Gilberto Gil. E não se sabe bem por que carregavam sempre embaixo do braço o Evangelho de São Marcos Paulo. Viviam comprando discos de Jair Rodrigues, mas sua banda preferida mesmo chamava-se Ratos de Porcão, que por sinal gravou um hino para eles. Como se pode ver, não tinham um espírito muito elevado. Eram muito esquisitos. Andavam milhas e milhas de distância só para comprar um martelo no domingo de Ramos. E, é claro, não perdiam um show do Fábio Júnior. Alex disso, alvejavam sempre jogar a culpa de suas desgraças nos outros. Culpavam o senhor lá de Minas, o qual respondia apenas: o que eu tenho com isso? Eles tomam e vendem leite imperialista estragado, fazem merda verde e eu é que vou levir a culpa? Por outro lado, diziam que prefeririam morar num chiqueiro do que viver em Porco Alegre. E o seu feriado preferido era o de Porcos Tristes. Eram no país os maiores defensores do Real. Ficavam apavorados só de ouvir falar em Cruzeiro. Talvez seja por tudo isso que eles sejam conhecidos como porcos imundos. Observação 1. 1 é porco, 2 é empate, 3 é adeus. Observação 2. O que o Júnior tá jogando? Para você que não entendeu essa segunda observação, eu te lembro, os palmeirenses adoravam o Júnior e diziam que ele era o melhor lateral esquerdo do planeta. E meu pai, é claro, não perdeu a oportunidade de tirar mais essa casquinha. Vamos ver agora então como é que jogava o Cruzeiro de 1966? Existe um grande clube na cidade. O Cruzeiro de 1966, escolhido pelo professor Bruno Parreiras, jogava com Raul no gol, Pedro Paulo, William, Procópio e Neco, Wilson Piazza, Dirceu Lopes e Tostão, Natal, Evaldo e Hilton Oliveira. Um time que, segundo quem viu jogar, era um dos poucos que conseguia rivalizar com o Santos de Pelé. Para falar sobre a escolha desse time, então, o próprio Bruno Parreiras. Bom, escolher só uma equipe do Cruzeiro, né, uma trajetória gloriosa, agora centenária, é uma tarefa muito difícil. Então eu revisitei algumas equipes que eu acompanhei em loco, né, nos anos 90, pós anos 2000. Pensei lá atrás, no período palestra, né, de 21 a 42. Pensei também numa equipe do final dos anos 50, porque para mim ela marca um exemplo para agora, né, porque é uma equipe que vence o Tri Mineiro saindo de uma crise gigantesca, o Cruzeiro passa por uma crise também de proporção enorme. E lembrei também, é claro, dos esquadrões dos anos 60 e 70, né? E acabou que a minha escolha ficou por aí. Então eu escolhi o Cruzeiro campeão brasileiro de 66 porque eu enxergo naquela equipe
uma equipe de rupturas, uma equipe que quebra paradigmas, né? E como assim? Pensar, né, em vencer o Santos de Pelé e companhia naquele contexto dos anos 60 era algo muito difícil para qualquer equipe de futebol brasileiro. E o Cruzeiro, cheio de garotos ali, chega, faz 6-2 aqui no Mineirão, vai no Pacaembu, faz 3-2 de virada e levanta, né, o caneco da Taça Brasil de 66. É uma ruptura também pensando para o estado de Minas Gerais, né, um estado que até então nunca tinha ganhado um título nacional, tinha menos visibilidade no cenário do Brasil, e aí o Cruzeiro também ajuda o estado nessa ruptura, né, que é outra, mas que é tão importante quanto o título para o Cruzeiro e também no que eu falei nessa mudança do futebol brasileiro naquele momento. Então, o Minas Gerais, que tinha acabado de inaugurar seu grande estádio, Mineirão, em 65, presencia esse time em 66, que é o time que, além de ganhar o título de 66, a base é muito semelhante ao time que foi pentacampeão mineiro de 65 a 69. E além disso tudo, né, além de ser esse time aí que tem esse impacto todo nos anos 60, é uma equipe de futebol vistoso, né? Quando você conversa com pessoas que acompanharam o Cruzeiro naquele momento, cruzeirenses ou não, são pessoas que se recordam muito de um time de futebol envolvente, de futebol rápido, né? Um futebol bonito. E até a gente que não acompanhou consegue gravar aquele time na memória, né? De Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Piazza, Diceu Lopes, Tostão, Natal, Evaldo e Hilton Oliveira. Então é um time que merece ser lembrado, uma história que merece ser contada, celebrada, seja nos livros, na TV, no rádio, nos podcasts, aonde a memória é celebrada, né? Inclusive nos bate-papos, no botequim e, por que não, no futebol de botão. A história da camisa de hoje envolve uma Copa do Mundo. Essa é a camisa 2 do Uruguai de 2010. Ou melhor, é a versão dela que vendiam no camelô lá em Montevidéu. Nesse ano, pela primeira vez na vida, eu visitei o paizito. E chegando na rodoviária, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Era o dia da estreia deles na Copa do Mundo. Coisa que não acontecia há uns 20 anos, se eu não me engano. E no café da manhã, o garçom já começou a falar comigo. Perguntei o que ele achava que ia acontecer no jogo e ele disse que não tinha muita esperança não, que provavelmente o Uruguai ia perder, e toda aquela lamentação típica dos uruguaios, né? Muito cautelosos. Eu dei uma volta pelo centro de Montevidéu e o meu plano era assistir o jogo lá por La Terra, o bairro do Progresso, time de origem anarquista que eu já apresentei aqui. Só que foi chegando a hora do jogo e a cidade simplesmente esvaziou, não tinha ninguém na rua. Eu acabei então assistindo a estreia do Uruguai naquela Copa do Mundo, um empate contra a atual vice-campeã França, em 0-0, em um boteco no meio da cidade. Mas o que mais me chamou a atenção naquele dia e que me fez escolher essa camiseta para falar hoje do Cruzeiro foi essa capa de jornal aqui. Hoy juega el país. É claro que como um bom anarquista, eu não sou fã de nacionalismo nenhum, mas a paixão que essa capa representa e o clima que eu senti na cidade para esse jogo me marcaram bastante. E foi por conta disso que eu resolvi escolher o vídeo de hoje sobre o Cruzeiro da camisa celeste para homenagear a Celeste Olímpica. É isso. Amanhã a gente tem o último time da Taça Kleber Cajazeira, o Santos de 1962. E na terça-feira, dessa vez não vai ser de segunda, temos a primeira rodada do Grupo D com os torcedores dos 4 times presentes. Até amanhã então, e a na bola!